Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. Vamos falar um pouquinho do porquê Vinícius Júnior ficou no banco no jogo contra o Real Oviedo. Foi uma mensagem muito clara de Xabi Alonso para Vinícius Júnior, que naquele jogo muitos de nós não percebemos, tá? Nos passou despercebido, mas segundo o jornalista Carlos Forjanes, do Diário AS, ele explica o porquê que eu achei muito interessante que Xabi Alonso colocou Vinícius Júnior no banco. Foi uma mensagem clara e se ele não acatasse essa mensagem, provavelmente nós viríamos muito mais vezes Vinícius Júnior no banco do Real Madrid. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Segundo Carlos Forjanes, do Diário AS, Xabi Alonso não estava contente com o desempenho de Vinícius Júnior no Real Madrid, tá? Ponto. Não estava contente. Então Xabi Alonso colocou Vinícius Júnior no banco de forma proposital e exigiu de Vinícius Júnior duas coisas, tá? A primeira era que Vinícius Júnior voltasse ao modo felino que ele é, tá? Vinícius Júnior não estava lesionado, Vinícius Júnior não estava vindo de uma carga de vários jogos, Vinícius Júnior não tinha nenhum problema, talvez, na família, Vinícius Júnior não tinha absolutamente nada que refletisse no mau desempenho do seu jogo. Então, Xabi Alonso, entendendo essa situação, pediu que Vinícius Júnior voltasse ao modo felino que ele é. People, convenhamos, Vinícius Júnior, quando liga o modo malvadeza, dificilmente um jogador consegue parar Vinícius Júnior no modo malvadeza, tá? Conhecendo o que Vinícius Júnior pode entregar, Xabi Alonso colocou ele no banco. Segundo Carlos Forjanes, no Diário AS, essa mensagem de Vinícius Júnior acabou sendo captada muito rápido. Vinícius Júnior entendeu que se ele continuasse no péssimo desempenho que estava, provavelmente ele ficaria no banco e jogaria menos minutos no Real Madrid. Tanto é que na temporada passada, Vinícius Júnior, muitos jornais espanhóis, até mesmo dentro do Real Madrid, foi se questionado o mau desempenho do Vinícius Júnior, o declínio do futebol do Vinícius Júnior. Tanto é que esse ponto do declínio de Vinícius Júnior na temporada passada foi colocado em xeque na hora da renovação do contrato. Real Madrid em nenhum momento tinha falado que não renovaria o contrato, mas algo que saiu dentro do Real Madrid foi que Vinícius Júnior precisava elevar os seus níveis de futebol, que não estava acontecendo. E essa mensagem que Xabi Alonso mandou a Vinícius Júnior entendeu. No mesmo jogo contra o Real Oviedo, ele jogou muita bola. Ele entrou muito bem e aos 93 minutos ele fez um gol. Jogou muito bem, entendendo o recado de que se ele não entregasse, provavelmente ficaria mais vezes no banco e os minutos de jogo dele provavelmente acabariam reduzindo, tá? Nessa mesma matéria, Carlos Forjanes recordou uma citação de Xabi Alonso que eu já venho falando muito no canal e batendo muito aqui na tecla. Xabi Alonso tem deixado muito claro de forma incisiva de que o jogador que quiser ser titular no comando técnico do Xabi Alonso tem que trabalhar para essa titularidade. E temos visto aí poucos jogadores que fizeram os 3 jogos completos no Real Madrid. Tem Tchouaméni, De Hausen, Álvaro Carreira, Courtois. Na verdade são 5 jogadores, 6 jogadores que têm jogado regularmente, os outros têm sido aí alterados. Xabi Alonso tem deixado muito claro que os jogadores precisam trabalhar. E Vinícius Júnior voltou. E no jogo contra o Mallorca ele entregou um desempenho muito melhor que nos jogos passados, dando a entender que ele percebeu o recado de Xabi Alonso. O segundo pedido que Xabi Alonso fez para Vinícius Júnior é que Vinícius Júnior, evitasse problemas com o adversário e com os árbitros. Primeiro ponto, apesar de muita gente dizer que Vinícius Júnior é um cara muito provocador, eu vejo numa perspectiva diferente. Eu vejo o Vinícius Júnior um cara muito reativo, tá? Ele reage com muita agressividade, ele reage muito forte e ele acaba sendo conotado também como um cara muito provocador. A minha visão é essa, porque, people, é algo que eu preciso deixar claro aqui, tá? Infelizmente, as pessoas que votam pelo melhor do mundo acabam olhando esse comportamento também num jogador, apesar disso não tem absolutamente nada a ver com o desempenho do jogador para aquela eleição. Infelizmente, Vinícius Júnior foi vítima na eleição do melhor do mundo por causa do comportamento, algo que não tem absolutamente nada a ver. Eu concordo com isso? Não. Você concorda com isso? Provavelmente não. Mas o que é que nós podemos fazer? Nada. Sabe? Até achei esse pedido do Xabi Alonso muito inteligente.
Se Vinícius Júnior eliminar provocações com o árbitro e com o adversário, reagir de forma mais suave, sei que isso é muito difícil, mas o mundo do futebol talvez está exigindo isso de Vinícius Júnior. E eu acredito que Vinícius Júnior tem potencial gigantesco de ser conotado aí como o melhor do mundo novamente. Esse problema estará fora de questão. Ele não dará motivo para que as pessoas votem em comportamento, além de votar no futebol dele. Então, se Xabi Alonso entendeu que isso até certo grau atrapalha Vinícius Júnior, é de aplaudir. Podemos ver um Vinícius Júnior mais focado só no futebol. Sei que vai ser difícil, lidar com essa questão de racismo não é fácil, mas se ele focar em responder menos, em questionar menos os árbitros, por exemplo, tem a chance aí muito grande de ser menos conotado como um jogador provocador, tá? Então Xabi Alonso deixou claro esses dois pedidos aí Vinícius Júnior, e Vinícius Júnior atendeu principalmente no jogo mesmo no jogo contra o Real Oviedo, onde ele entrou no segundo tempo, jogou apenas 30 minutos, e no jogo contra o Mallorca, ele já se apresentou muito melhor. Como eu falo, se Vinícius Júnior ligar o modo malvadeza, estiver jogando com o modo malvadeza ligado, ele consegue entortar a coluna de qualquer jogador. Vinícius Júnior é um excelente jogador. Xabi Alonso tem sido esse treinador aí bem incisivo, bem rigoroso, tanto é que Carvajal, mesmo representando a Espanha, a seleção espanhola, numa entrevista essa semana ele disse que Xabi Alonso é muito diferente de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti é aquele treinador que deixa os jogadores um pouquinho mais livre. Por sua vez, Xabi Alonso é um treinador muito rigoroso. E ele tem deixado claro isso, Xabi Alonso tem deixado isso claro, até mesmo nas entrevistas pós-jogo, pré-jogo e pós-jogo do Real Madrid. Respostas curto objetivo, cara fechada. E essa impressão que ele deixa, os jogadores têm falado que se transmite até nos treinos. E eu vejo, nessa primeira temporada de Xabi Alonso no Real Madrid, eu vejo que ele é exatamente isso, tá cobrando muito dos jogadores. E vamos ver o que acontece aí com Vinícius Júnior e com todo o time do Real Madrid. Achei muito interessante essa visão do jornalista Carlos, do Diário AS. E vamos esperar o que vai acontecer aí. Real Madrid volta a jogar no dia 13 contra o Real Sociedade, no Santiago Bernabéu, e o próximo jogo será no dia 16, 3 dias depois, contra o Marselha da Espanha, para a Liga dos Campeões. Ou seja, Real Madrid vai estrear aí na Liga dos Campeões, diante do Marselha. Esses serão os próximos jogos, e vamos ver como é que o Vinícius Júnior vai desempenhar esse papel aí, com esse pedido que Xabi Alonso fez a ele, voltar a jogar ligado no modo malvadeza e evitar problemas aí com o adversário e com árbitros, tá? Vamos esperar aí como é que vai ser os próximos jogos aí do Vinícius Júnior no Real Madrid. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer esse pequeno canal e Hala Madrid.